Declaro aberta a 43ª reunião extraordinária da Comissão de Serviços da Infraestrutura da terceira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Comunicado. Quarto ciclo de audiências, relato do terceiro painel. Em continuidade ao ciclo de audiências públicas denominado Investimento e Gestão, desatando o nó logístico do país, esta Comissão de Serviços de Infraestrutura realizou, na segunda-feira, dia 16 de setembro, o quarto painel do tema Aviação Civil, Gerenciamento, Modernização, Ampliação e Principais óbices, com a participação do senhor Antônio Gustavo Matos do Vale, presidente da Empresa de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero, do senhor Fernando Alberto dos Santos, superintendente do Sindicato Nacional das Empresas de Táxi Aéreos, e do doutor José Antunes Sobrinho, presidente da Inframérica, concessionária do Aeroporto de Brasília. O senhor Gustavo Matos afirmou que, ao contrário do que se noticia, o setor aeroportuário nacional está preparado para os grandes eventos que se aproximam, pois as intervenções que estão sendo conduzidas pela Infraero e pelos concessionários estão com os cronogramas em dia e atendem às necessidades. Prova disso é que nos eventos já realizados, Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude e Rock in Rio, não houve qualquer problema ligado à aviação civil, disse ele. O palestrante apresentou um resumo das principais obras de modernização dos aeroportos brasileiros e destacou que, em alguns casos, a Infraero está se antecipando à demanda, como em Manaus, cuja obra será entregue antes da Copa do Mundo, ampliando a capacidade para 13,5 milhões de passageiros ano, uma demanda estimada para 2040. Em outros casos, a capacidade vai ser aumentada de acordo com o crescimento da demanda, a exemplo de Fortaleza, que tem estrutura modular e previsão de obras até 2016. Mas já em 2014, o aeroporto deve receber um acréscimo de capacidade de 2,4 milhões de passageiros, totalizando 8,6 milhões de passageiros, para uma demanda estimada de 7,4 milhões por ano, explicou o senhor Gustavo. Já o aeroporto de São Luís terá sua capacidade praticamente dobrada, passando de 3,4 para 5,9 milhões de passageiros, todos esses números referentes passageiros ano, diante de uma demanda estimada em 4 milhões de passageiros. Nem todas as obras estarão concluídas para a Copa do Mundo, como Porto Alegre, que estará 30% concluído, ou Curitiba, com 40%. Mas todos os aeroportos estarão capacitados a atender com sobras a demanda estimada, e as obras não são para a Copa, e sim para a necessidade da população, concluiu o senhor Gustavo. Em defesa do sistema de concessões adotado, o palestrante alegou que o atual modelo promove a desoneração da União em realização aos investimentos necessários e permite a aplicação dos valores arrecadados com a outorga em aeroportos menores. Segundo ele, está em elaboração o decreto para regular dispositivos da Lei 12.648, de 2012, o que deve propiciar mais agilidade à atuação da Infraero. Em resposta a questionamentos, o palestrante argumentou que, com a melhoria da infraestrutura aeroportuária, naturalmente crescerá o interesse das empresas e haverá aumento de números de voos internacionais partindo de Brasília e de capitais do Nordeste. Afiançou ainda que iniciará estudos para ampliação da pista de Goiânia, visando uma possível concorrência com o aeroporto privatizado da capital federal. No que respeita à competição por espaço nos aeroportos entre a aviação regular e a executiva, o senhor Gustavo alertou que a Copa do Mundo deverá criar grande demanda por pátios para aeronaves executivas, mas salientou que a prioridade é para a aviação regular, que atende número muito maior de passageiros. O palestrante informou que já foi emitida autorização para 2 novos aeroportos privados em São Paulo e lembrou que helicóptero não paga tarifa de embarque. Segundo ele, isso gera uma distorção, pois acaba havendo um subsídio da aviação civil à indústria do petróleo, que usa esse transporte intensivamente.
Informou ainda que há um grupo de estudo analisando a questão da necessidade de licitação para as autorizações emitidas às empresas de táxi aéreo. O segundo palestrante, o senhor José Antunes, lembrou que o aeroporto de Brasília é o terceiro maior do país e que a perspectiva da concessionária é que a área se constitua em um centro de negócios, inovação e tecnologia. Segundo ele, todas as obras e melhorias previstas para a Copa do Mundo estarão concluídas no prazo, inclusive com a possibilidade de antecipar para 2014 a totalidade dos investimentos previstos até 2016. O investimento total previsto para esta fase é da ordem de 1,1 bilhão de reais e o cronograma físico já está 50% realizado, afirmou o palestrante. Entre as obras já concluídas, o senhor Antunes citou o módulo operacional, MOP, a ampliação do estacionamento de veículos e a reforma do terminal de passageiros 2. Até o final do ano estará concluído o segundo viaduto para aeronaves e a revitalização e implantação de novos trechos de pistas e taxiways. Nos primeiros meses de 2014, serão entregues as obras de pátios, a recuperação do viaduto 1 e a reforma e ampliação do terminal de passageiros, inclusive com os novos Pier Sul e Pier Norte, informou o doutor palestrante. O Pier Sul terá 11 pontes de embarque, além de 12 posições remotas, e estará em funcionamento em fevereiro de 2014, enquanto o Pier Norte terá 7 pontes de embarque, resultando um total de 16 novas pontes acrescidas ao aeroporto. Além da ampliação da capacidade do próprio aeroporto, já em 2014, para 20 milhões de passageiros ano, com 28 pontos de embarque e 21 posições remotas, o acesso sofrerá significativa melhoria mediante a implantação de praça de controle de acesso, disponibilidade de 3.000 vagas e locadoras de veículos no espaço do estacionamento. Já o aeroporto de Natal, administrado também pela Inframérica, será o maior centro de cargas do Nordeste e terá capacidade para 6 milhões de passageiros ano, asseverou o senhor Antunes, o doutor Antunes. O cronograma de obras está em dia, devendo o aeroporto entrar em operação em abril de 2014 e a concessionária está disposta, inclusive, a fazer os acessos rodoviários, ainda não iniciados pelo Estado, caso isso seja necessário. Respondendo a questionamentos, o senhor Antunes argumentou que a agência reguladora do setor precisa ser parte do sistema e que nas concessões não pode ser olhado exclusivamente o valor da outorga. Afirmou ainda que as empresas aéreas, tanto da aviação regular como geral, são parceiras fundamentais da concessionária e têm desta total apoio para operar no aeroporto e que a questão dos tributos e do custo do combustível precisa ser equacionada. Encerrando as exposições, o senhor Fernando Santos ressaltou que existem registradas no país 173 empresas de táxi aéreo, compreendendo 1.237 aviões e 325 helicópteros. Esse setor transporta 1.500.000 passageiros por ano, gerando 80 mil empregos diretos e indiretos e recolhendo anualmente R$1 bilhão em impostos. O táxi aéreo promove a integração nacional e a interiorização do desenvolvimento, afirmou ele, pois atende executivos, autoridades e o público em geral, atingindo grandes áreas do país não cobertos pela aviação regular, que só opera em 130 aeroportos das mais de 3.500 pistas existentes. A aviação executiva não é recreação, pois a maior parte das aeronaves, tanto privadas como de táxi aéreo, são realizadas ou são utilizadas para negócios, viabilizando projetos e fixando populações. Na prática, constitui-se no único meio de transporte capaz de atingir muitos destinos com a agilidade exigida pelo meio corporativo, afirmou o palestrante. O táxi aéreo é fundamental para a indústria de óleo e gás, pois transporta a totalidade dos passageiros para as plataformas marítimas e é essencial no suporte logístico. Além disso, presta outros relevantes serviços, tais como reparo e inspeção de linhas elétricas, torres, antenas e gasodutos, transporte de equipes e combate a incêndios, ambulância aérea e transporte de órgãos, transporte de malotes bancários, cargas e encomendas, manutenção de aeronaves e apoio a tripulações e passageiros, dentre outros, enumerou o Dr. Fernando.
O setor sofre com a falta de infraestrutura, pois com o aumento da demanda, a aviação geral tem cada vez mais dificuldade de pousar em muitos aeroportos, alguns apresentando situação crítica, como Jacarepaguá e Macaé, no Rio de Janeiro, e Vitória, no Espírito Santo. Outro aspecto problemático é a falta de agilidade da Infraero no andamento dos processos. Segundo ele, a empresa deveria ter um regime semelhante ao adotado para a Petrobras. Concluindo, disse o Dr. Fernando, que as principais reivindicações e sugestões do Sindicato Nacional de Empresas de Táxi Aéreo são as seguintes: manutenção da classificação das empresas de táxi aéreo na categoria de prestadores de serviços públicos, garantia de slots, espaço administrativo, balcão de atendimento, e espaço nos pátios dos aeroportos centrais, principalmente Congonhas e Santos Dumont. Isso aqui é muito difícil. Mas é de lá que saem os grandes investidores para os diversos recantos do país. Manutenção da concessão de áreas aeroportuárias às empresas de táxi aéreo sem necessidade de licitação, a exemplo das empresas aéreas regulares. Suspensão dos efeitos do ato administrativo 3.139 de 2012 da Infraero, que determina a retomada dos hangares atualmente concedidos às empresas de táxi aéreo. Isso vai dar uma enorme briga. Investimento na ampliação das áreas aeroportuárias destinadas à aviação geral, pátios e hangares, onde haja demanda crescente. Rejeição da proposta da cobrança do IPVA sobre aeronaves, pois estas já estão taxadas pelo pouso, permanência e proteção ao voo, não sendo cabível um tributo destinado à manutenção de rodovias. Nisso ele tem absoluta razão. Concluiu, finalizando, o palestrante. Antes de iniciarmos a audiência pública de hoje, gostaria de informar que a população, mais uma vez, poderá participar do nosso debate, dessa audiência pública, enviando seus comentários e perguntas aos nossos convidados, ligando pelo Alô Senado, telefone 0800 61 2211, enviar sua contribuição pela internet no endereço www.senado.gov.br/alôsenado, ou ainda nos perfis do Alô Senado no Facebook ou pelo Twitter, @alôsenado. Portanto, qualquer cidadão, ouvinte ou telespectador que desejar participar desta audiência poderá fazê-lo mediante a utilização desses instrumentos. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública sobre o tema Investimento e Logística de Aeroportos Regionais, quarto painel do quarto ciclo sobre aviação civil, parte integrante da Agenda 2013-2014, Investimento e Gestão, desatando o nó logístico do país, da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal. Para debater o tema, foram convidados os seguintes especialistas, a quem aproveito e convido para que tomem assento à mesa, desejando-lhes boas-vindas a esta comissão. Senhor Vitor Celestino, diretor de Relações Institucionais da Azul Linhas Aéreas. Senhor Wagner William de Souza Moraes, superintendente de Segurança Operacional da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Senhor Tenente-Coronel Aviador Henrique Rubens Balta de Oliveira, chefe da Seção de Gerenciamento do Risco Aviário do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA. Senhor Mário Rodrigues, assessor especial do ministro Moreira Franco, da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, SAC-PR. Sejam vossas senhorias, mais uma vez, bem-vindos a esta comissão. Informo aos nossos convidados que o tempo destinado a cada um para a sua apresentação será entre 15 e 20 minutos, após o que concederemos palavras para os esclarecimentos que se fizerem necessários por parte dos senhores e senhoras senadores presentes e por parte do público. Iniciando
portanto, agora a nossa audiência. Eu passo a palavra ao Dr. Wagner Moraes, Superintendente de Segurança Operacional da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de participar desta audiência. Obrigado, presidente. A apresentação que eu vou desenvolver agora, ela visa discutir ou apresentar como que a ANAC entende o setor de operações da ANAC, de segurança operacional, que é aquela pelo qual eu respondo, enxerga ou aborda a questão dos aeroportos regionais sob o ponto de vista operacional de uma empresa aérea. Eu vou discorrer, em primeiro lugar, o que é segurança operacional da aviação, depois, na verdade, a evolução histórica vai ser essencialmente discursiva, quais são os requisitos da operação para um operador aéreo, a filosofia de gerenciamento de risco e aí sim, por fim, entrando em algumas características relevantes para os aeroportos regionais. Quando a gente fala de segurança operacional da aviação, nós estamos falando no conjunto desses elementos, né? Quando se propõe a desempenhar a atividade aérea, nós estamos falando de máquina, pode ser avião, helicóptero, e existem requisitos para que esses equipamentos possam ser efetivamente utilizados na aviação. Nós também tratamos de pessoas, normalmente se fala de pilotos, mas existe uma cadeia de profissionais envolvidos na atividade de aviação e para a maioria deles existem requisitos de capacitação específicos, né? Aqui estou destacando pilotos, mecânicos, despachantes operacionais de voos, comissários de voo e outras categorias. Nós temos também a questão de infraestrutura aeroportuária, ou seja, o equipamento que sai do solo, uma hora ele vai ter de retornar e precisa ter uma infraestrutura adequada. Quando ele está em sua navegação aérea, ele precisa ter um correto sistema de controle do espaço aéreo e, por fim, a investigação de acidentes aeronáuticos, né? Acidentes, infelizmente, acontecem e a investigação dos motivos, das causas que geraram aquele acidente, ele é uma ferramenta poderosa para que, identificando as causas, preventivamente novos acidentes não ocorram. E por causa deste elemento é que a aviação tem atingido um nível de segurança bastante diferenciado em relação aos outros meios de transporte. E o conjunto desses elementos é que garantem a segurança operacional da aviação, né? Se algum deles apresentar uma fragilidade, a segurança operacional da aviação estará sendo nivelado por seu elemento mais frágil. Com relação à evolução histórica, eu comentei brevemente no primeiro slide sobre a questão da investigação de acidentes aeronáuticos. Historicamente, a aviação ela tem se norteado por um processo reativo, ou seja, acontece um acidente, é feita uma investigação das causas, do conhecimento obtido desta investigação, se estabelece novos regulamentos de maneira que aquele evento não venha mais a ocorrer. Contudo, visando diminuir ainda mais as taxas de acidentes, a Organização de Aviação Civil Internacional estabeleceu um novo princípio baseado na gestão da segurança operacional. O que vem a ser isso, né? Nós temos, nesse círculo, a representação do que são os regulamentos, né? Todo o regulamento da aviação está sendo representado por esse círculo, e o não cumprimento de um regulamento caracteriza uma infração. E o que é esperado nas auditorias, nas inspeções realizadas pela ANAC é a conformidade com esses regulamentos.
Contudo, quando nós observamos a operação de um determinado ente que atua na aviação, isso pode ser tanto um operador privado como um operador de transporte aéreo comercial, a operação dele excede a parte regulada ou normativa. E, como eu falei anteriormente, né, a aviação, infelizmente, em alguns casos, produz acidentes, porque a operação tem embutido nela uma característica de perigo, ou seja, não é diferente de qualquer outra atividade humana, né, e que tem embutido em si riscos, e a aviação não é diferente. Então, na operação aérea existem perigos associados. O que acontece é que existem alguns regulamentos que eles não têm impacto à segurança operacional, são regulamentos que são necessários com outros propósitos, por exemplo, regulamentos para a área jurídica, de como abrir uma empresa, de como tratar juridicamente uma empresa. Isto é necessário, mas não necessariamente tem uma relação com a operação. Existem regulamentos que eles visam preservar as causas comuns a perigos comuns, né? Ou seja, o normativo estabelecido pela agência reguladora, ela não visa tratar causas específicas. Isso vai nesta direção para você não colocar restrições excessivas para a atividade aérea. Então, aquelas causas comuns, elas estão sendo tratadas nos regulamentos específicos da aviação. No entanto, cada operador ele tem sua característica própria de operação e com suas causas específicas de perigo. Um exemplo que eu posso dar para simplificar o que eu estou dizendo: nós temos no Brasil 2 aeroportos com características bastante peculiares, né? Estamos falando de Congonhas e Santos Dumont. Para operar nestes aeroportos, os operadores eles se submetem a condições específicas de treinamento de pilotos, com usos específicos de simuladores, e ele visa especificamente a operação naqueles aeroportos. Não faz sentido colocar o mesmo nível de requisitos como uma causa comum para se operar em qualquer aeroporto. Então, é um exemplo da diferenciação entre a causa comum e as causas específicas. E, nesse sentido, é que, além da conformidade, nós estamos trabalhando dentro de uma filosofia de gerenciamento de risco. Então, dentro do normativo hoje existente para a aviação brasileira, esta sigla SGSO, ela significa Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional. Todo operador aéreo, ele é obrigado, para que ele esteja conforme com a legislação estabelecida pela ANAC, tem de implementar um sistema de gerenciamento de segurança operacional que visa tanto garantir o cumprimento dos regulamentos que atacam as causas comuns, como também gerenciar o risco característico específico das suas operações em particular. Aqui apenas uma outra representação disso que eu comentei. Existem condições inseguras, elas podem ser de diferentes características. É esperado que o operador, através de uma avaliação de probabilidade e severidade dessas condições inseguras, estabeleça um nível de risco da sua operação. Se o resultado desse risco for um nível aceitável, a operação prossegue normalmente. Se o nível de risco for uma condição intermediária, é esperado que se estabeleça ações mitigadoras que garantam a manutenção da operação. Contudo, se o nível de risco for num nível inaceitável, é esperado que a operação não ocorra. Os operadores,
nacionais que pretendem desempenhar atividades domésticas, eles são regulados por esse Regulamento Brasileiro de Aviação Civil de número 121. Em uma das suas seções, ele estabelece que o operador, o detentor de certificado, que é o operador aéreo, conduzindo operações domésticas, ele deve demonstrar que a rota que ele quer desenvolver é apoiada por aeródromos em quantidade e qualidade adequada, considerando aspectos como dimensões, resistência, superfície das pistas, obstruções, facilidades, proteção ao público. Aqui nós estamos falando de aspectos de segurança contra interferências e atos ilícitos, sinalização, auxílios luminosos, auxílios à navegação e aproximação, comunicação, horário de funcionamento e controle de tráfego aéreo. Ou seja, é esperado que o operador aéreo, quando ele for iniciar uma operação em uma localidade, ele desenvolva uma análise de risco considerando essas características. Aqui entrando um pouco mais especificamente no que seriam essas características de infraestrutura e que provavelmente em algumas ocasiões poderão ser óbices para aeroportos regionais, nós estamos falando de condição de pavimento de pista de pouso e decolagem. Isso tem uma influência direta no controle direcional da aeronave, bem como na capacidade de frenagem da aeronave. Cerca patrimonial, que permite ou evita o acesso de pessoas não autorizadas ou mesmo animais, que é o que nós chamamos de incursão de pista, ou seja, quando algo ou algum objeto ou uma pessoa ou algum animal, ele interfere na movimentação da aeronave. Proteção do entorno do aeródromo, né? Nós aqui estamos falando basicamente de ocupação urbana, qual é o tipo de utilização de solo no entorno do aeroporto que está sendo desenvolvido, e aqui nós temos tanto a questão de proteção da área de aproximação de decolagem de aeronaves com relação a obstáculos, como também o desenvolvimento de atividades que venham atrair aves, gerando o risco aviário. Resposta à emergência, né? A capacidade da infraestrutura aeroportuária a reagir na eventualidade de uma ocorrência, né? Controle de acesso, aqui nós estamos falando na parte de segurança contra atos ilícitos. E, por último, capacitação dos administradores aeroportuários, que tem um papel fundamental para que os demais parâmetros se desempenhem a bom termo, né? Com relação ao entendimento de suas responsabilidades perante a segurança e qualidade das operações e o conhecimento técnico visando aos investimentos e a manutenção de acordo com a infraestrutura necessária. Ou seja, esse conjunto de parâmetros, ele resume os principais aspectos de infraestruturas que nós entendemos relevantes para a operação em aeroportos regionais. E, para concluir, o não cumprimento de requisitos de infraestrutura acarreta restrições operacionais, ou seja, o pano de fundo de toda esse normativo técnico que existe na aviação é garantir que as operações se desempenhem num nível aceitável de segurança. Então, no momento que esse nível estiver sendo ultrapassado, é esperado o estabelecimento de restrições operacionais. E, da mesma forma, independente da autoridade impor restrições ou não, é esperado que o próprio operador, baseado nas suas análises de risco, desempenhe suas operações quando o risco for aceitável ou quando as mitigações estiverem efetivas. Quando esse limite for ultrapassado, também é esperado que o operador não assuma o risco da operação. Então, de uma maneira bem resumida, era o que eu trouxe para os senhores e fico à disposição.
Muito obrigado, doutor Wagner Moraes, pela sua explanação. Ele que é superintendente de segurança operacional da Agência Nacional de Aviação Civil. Meus cumprimentos também pelo rigorismo com que seguiu o tempo especificado. Passo a palavra agora ao doutor Vicente Celestino, diretor de Relações Institucionais da Azul Linhas Aéreas. Presidente, a Azul Linhas Aéreas agradece o convite, é uma honra, uma satisfação podermos compartilhar um pouco aqui nessa casa o que a Azul está hoje, né, atingindo em termos da aviação regional. E, apesar de sermos a terceira maior força da aviação civil brasileira, hoje podemos dizer que a Azul Linhas Aéreas é a empresa de aviação regional do Brasil. Estamos servindo mais de 100 municípios. Mas, sem mais delongas, essa aqui é a nossa malha atual. São 100 destinos, mais de 100 destinos, como eu acabei de dizer, 230 rotas, quase 900 voos diários, presença nos aeroportos centrais, obviamente, mas uma malha regional bastante significativa em todos os recantos do país, nos diferentes estados. Em termos de participação no mercado, a Azul atingiu 17% da participação no mercado, mas são praticamente 1/3 de todas as decolagens no país hoje são nossas e 25% dos passageiros transportados também são transportados pela Azul Linhas Aéreas. O mercado tem crescido bastante, o mercado nacional praticamente triplicou em 10 anos, em termos de número de passageiros, mas ainda é per capita bastante insignificante quando comparado com economias semelhantes. Nós temos, o número atual é em torno de 0,6 viagens por habitante, quando se tem na Austrália, por exemplo, mais de 4. Né? Então, há uma diferença significativa, uma capacidade muito grande de crescimento nesse mercado. Por outro lado, com esses últimos anos, viram no país um crescimento do tamanho das aeronaves, que são aeronaves inadequadas à operação da aviação regional. E o que ocorreu foi, então, o decréscimo significativo do número de municípios e cidades atendidas. A Azul, nós temos buscado ter a frota adequada, as aeronaves adequadas, que tem um custo, presidente. Quanto menor a aeronave, maior o custo por assento quilômetro. Então, a empresa tem que ser mais eficiente para operar esse tipo de aeronave, mas são as aeronaves que têm justamente a capacidade adequada para a aviação regional. Então, são os jatos da Embraer, fabricados no país, que nos dá muito orgulho de poder operá-los, uma frota já de 73 jatos da Embraer, uma das maiores do mundo, e também turbohélices que são adequados aos aeroportos de menor porte. Né? Dessa forma, e com um modelo de negócios, de conectividade, com essa frota, então, de 120 aeronaves, vamos terminar o ano com 127, a Azul de Campinas, nós servimos com voo direto 54 destinos. Nenhum outro aeroporto do país tem semelhante conectividade. E em termos internacionais também é um padrão bastante destacado. Mas não somente em Campinas, nós estamos presentes também em Guarulhos, já 13 destinos, e Belo Horizonte, com 27 destinos. Rio de Janeiro, com 14 destinos. Então, privilegiando a conectividade e o voo direto desses nossos hubs, que são os aeroportos centrais. Mas, a partir desses aeroportos, existe toda uma capacidade de capilaridade e de fornecimento de novos serviços. Claramente, não é só a infraestrutura aeroportuária que está limitada, né? O presidente vai tratar de outras infraestruturas também aqui nesse painel, mas a infraestrutura dos nossos transportes modais, seja rodoviário ou ferroviário, eles fazem com que o custo dessas viagens também seja muito alto. Então, por exemplo, um Campinas-Salvador, que não existia antes da entrada da Azul, ele levava 30 horas de ônibus, e custava R$ 229. Com a entrada da Azul, se pode voar hoje em 2 horas, com uma tarifa média de R$ 185. Né? Da mesma maneira, o Campinas-Araçatuba, que aí tem uma estrada boa, interior do estado de São Paulo, mas são 4 horas e meia, com 0,8, menos de 1 hora. Gasta-se com o automóvel também não é insignificante, e hoje se pode voar mais barato. Né? De uma forma geral, então, grande número de voos diretos a partir do hubs, as aeronaves adequadas, nos permitem, de uma forma única, trabalhar
em cidade, por exemplo, no mercado Marília-Campinas. Porque se fosse trabalhar só de Marília para Campinas, não teria demanda. Mas de Marília se pode voar para Campinas e, na sequência, 9 destinos exclusivos e mais 30 outros potenciais com escala, o que significa que o voo chega no horário que tem uma conexão num tempo razoável para todos aqueles destinos. Então, com isso, aumenta-se muito a capilaridade e a capacidade de conectividade. De uma forma geral, então, nós temos hoje, por exemplo, entre Campinas e Rio são 22 frequências, entre Campinas e Belo Horizonte 17 frequências, e esse gráfico tem sido atualizado a cada semana. Nós estamos aumentando muito a participação em Guarulhos, em diversos outros aeroportos, e faz com que, então, a capilaridade e a conectividade que a Azul permite hoje, ela é essencial para a aviação regional. É interessante mencionar também que foi uma iniciativa e uma inovação da Azul a segmentação tarifária por antecipação de compra. Então, se considerarmos que entre 21 e 30 dias de antecipação de compra, se tem a tarifa, com certeza, mais barata do que o ônibus, do que o automóvel, do que os outros modais de uma forma geral. E isso foi uma evolução. Então, só olhando o trecho Campinas-Salvador, que tinha pouquíssimas opções antes da Azul, praticamente não tinha variação de tarifas. Com a entrada da Azul, hoje se tem uma garantia que com 21 dias de antecedência se tem a menor tarifa. E, além disso, obviamente, ganhou-se um grande número de alternativas, né? Então, antes da Azul não tinha voos diretos, a partir do momento que a Azul entrou, outras empresas também vieram oferecer, mas hoje se tem, então, um grande número de opções. E do Rio de Janeiro, a mesma coisa. Então, o que tem acontecido de uma forma geral em Campinas? Ainda que a participação de mercado da Azul tenha crescido significativamente, o número de passageiros transportados pelas concorrentes também tem crescido. Então, o que ocorre é que esse fomento de tarifas acaba gerando demanda, né? A tarifa mais baixa, obviamente, cria demanda. E, com isso, também a concorrência ganha, né? Mas é um trabalho inovador que nós temos feito e isso, obviamente, é o que a gente chama de o efeito Azul. Então, a despeito que o número de aeródromos servidos não cresceu desde 2008, o número de rotas e opções ele cresceu significativamente, praticamente 33%, que a gente atribui muito às novas rotas, porque a malha das concorrentes é praticamente a mesma nesse período. E, além disso, uma transformação na infraestrutura. Aqui, antes da chegada de antes da chegada da Azul, em abril de 2008, e hoje Viracopos a realidade. São 182 voos diários, 174 voos da Azul. Quem conhece a aviação sabe que são poucas empresas que têm no mundo, nos aeroportos, 174 voos domésticos. Obviamente que Atlanta, Chicago, os hubs internacionais das maiores empresas do mundo têm essa quantidade de voos, mas voos domésticos isso realmente é um feito. E isso também permite com que o investimento de infraestrutura que o governo federal está fazendo e com a concessão de Viracopos, isso se transforma em realidade. Esse será, com certeza, o maior aeroporto da América Latina no futuro. De uma forma geral, então, como já disse, vamos terminar esse ano com 127 aeronaves, em torno de um pouco mais de 5 bilhões de reais de faturamento. Nessa ordem, entre 18% do ASK, 18% a 20% do ASK, mas transportando mais de 21 milhões de passageiros, 22 milhões de passageiros. Nossa cultura é muito foco no cliente, então a Azul busca ter valores compatíveis de proporcionar. O que nós buscamos é proporcionar aos nossos clientes a melhor viagem das suas vidas. E para proporcionarmos a melhor viagem das suas vidas, temos que proporcionar aos nossos colaboradores, aos nossos tripulantes, o melhor emprego de sua vida. A Azul é a primeira empresa aérea que está entre as 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil, né? Então, de uma forma geral, o atendimento interno e externo busca a consideração do lado humano e reconhecimento da importância dos clientes. Além disso, uma experiência superior. Temos voos diretos e horários muito mais interessantes. Por exemplo, em Macapá, quando a Azul entrou, as concorrentes mudaram os horários dos voos, porque o nosso voo era num horário mais interessante que a concorrência, não era de madrugada, né? Então, isso também traz uma grande flexibilidade, uma grande atração. Temos a TV a bordo, a primeira empresa de ter TV ao vivo a bordo. Isso tem sido bastante interessante. Vários clientes nossos comentam que assistem do jornal à novela e ao futebol, né, a bordo, então não precisa perder as partidas finais, enfim, o último capítulo da novela, são coisas importantes. E, além de que a viagem passa com muito mais tranquilidade.
O nosso layout tem um espaço interno muito superior. A única empresa que oferece, de fato, um assento conforto, diferente dos demais assentos, que pode ser adquirido por preços módicos. Então, é um produto diferenciado. Temos ganho vários prêmios, inclusive da Você S.A., como eu falei, uma das melhores empresas para trabalhar. E oferecemos, além disso, uma inovação muito interessante, que proporcionou muito o aumento da demanda em Campinas. Foi uma malha de ônibus. Nós temos, então, mais de 150 partidas. A cada meia hora sai um ônibus de Campinas para São Paulo, ligando o aeroporto de Campinas com vários pontos na cidade de São Paulo e cidades do interior. Isso não tem custo adicional ao passageiro. Então, o passageiro entra no ônibus, tem Wi-Fi no ônibus, um conforto, tem um serviço de bordo simples, mas tem um serviço de bordo, e o passageiro, então, entra no seu ônibus, chega no aeroporto, embarca, e nós, assim, conseguimos, com o concessionário, criar uma rodoviária lá no aeroporto de Viracopos. Então, hoje, tem uma pequena rodoviária que faz com que esse fluxo e demanda aumente ainda mais. Então, uma integração modal muito interessante. O programa Tudo Azul, que foi bastante revisitado e renovado recentemente, e está proporcionando agora também uma inovação. Aquele cliente que fizer o web check-in, ele ganha pontos de milhagem, porque isso incentiva menos filas nos aeroportos. Então, o cliente ele faz na internet, faz no seu celular, então ele ganha pontos no programa de milhagem. Isso certamente vai contribuir a diminuir as filas nos aeroportos. Bom, buscando, então, a nossa conclusão. Nós temos, de fato, já uma participação importante, relevante na aviação regional do país. Estamos com uma expectativa muito alta e bastante otimista em relação ao programa de aviação regional, o Plano de Logística Integrada do Governo Federal, que esperamos a Secretaria de Aviação Civil venha nos trazer boas notícias hoje. E nesse programa, então, a empresa está pronta a arcar com os investimentos necessários para se fazer presente nessa malha de novos aeroportos que vão surgir. No entanto, é relevante que se mencione, presidente, que os aeroportos operados atualmente, todos eles, sem exceção, necessitam de investimentos. Todos os aeroportos hoje, seja por necessidade de aumento de capacidade, seja por questões regulatórias, como o Wagner da ANAC bem colocou. Então, a sugestão da Azul, focar num primeiro leva de investimentos na atualização dos aeroportos que são operados. Isso é imprescindível. E com foco muito importante também na navegação aérea, porque, como o Wagner da Azul colocou, a necessidade de auxílio... O Wagner da ANAC, perdão, Wagner, nós estamos querendo te oferecer uma posição na Azul, mas eu sei que a superintendência da ANAC lhe será muito mais grata e de importância. Mas o Wagner da ANAC colocou... Nós temos necessidade de investimento na navegação aérea, porque os aeroportos, por exemplo, no interior da Amazônia, nenhum deles tem estações meteorológicas, que é uma necessidade de operação. Apesar que o CIVAN tem proximamente, mas elas não estão dentro do sítio aeroportuário, então não podem ser utilizadas pelos aeroportos. Então, esse investimento sendo feito nos aeroportos operados, vai dar, de fato, uma melhoria. Por quê? Porque em vários deles, hoje, nós já não podemos aumentar o número de voos, nem aumentar o tamanho de aeronave, e que seria muito interessante para ter tarifas mais baratas. Um outro ponto é a questão das isenções tarifárias. De fato, isso vai ser bastante interessante para mitigar os custos de entrada nesses novos destinos regionais e manter alguns destinos que são um pouco, quase que deficitários. E, finalmente, a questão dos subsídios, que nós, de fato, acreditamos que tem muitos destinos que necessitam de subsídios. Sem subsídio vai ser difícil viabilizar voos em novos destinos, onde ainda a demanda é muito incipiente. Bom, a ABAR, que é a nossa associação, a Azul compõe a ABAR, ela identificou 61 aeroportos, além desses 105 que a Azul opera. Então, passamos para a Secretaria da Aviação Civil, dentro daquele plano do governo federal de 270 aeroportos, então são 105 já operados, mais 61, então 176 aeroportos, que, se houver infraestrutura, a Azul vai estar operando nesses aeroportos. E, de fato, é um prazer estarmos aqui. Nos colocamos à disposição para mais questões que, porventura, surgirem. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Vitor Celestino, diretor de Relações Institucionais da Azul Linhas Aéreas. Passo agora a palavra ao senhor Tenente-Coronel Aviador Henrique Rubens Balta de Oliveira, chefe da Seção de Gerenciamento do Risco Aviário do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA.
Boa noite a todos os senhores presentes. Gostaria de ratificar a importância de uma reunião dessa natureza para o setor aéreo brasileiro e, como representante do CENIPA e especificamente da parte de gerenciamento de risco aviário, eu gostaria de trazer um foco específico nesse risco que, segundo alguns autores internacionais, é o segundo fator causal de vítimas na aviação mundial. No Brasil, nós estamos ainda iniciando uma regulamentação nesse setor, agora com a aprovação da Lei 12.725 em outubro do ano passado. O decreto de regulamentação da lei se encontra nesse momento sob avaliação para ser aprovado também, e já temos inclusive um RBAC da Agência Nacional de Aviação Civil pronto para ser aprovado na sequência desse decreto de regulamentação da lei já aprovada. Então, tudo isso vai criar, como o senhor Wagner bem ratificou, a importância da regulamentação para que todos no setor tenham realmente um norte e os procedimentos adequados para evitar situações como essa que aconteceu em um aeroporto regional norte-americano. Então, o meu objetivo aqui é simples, ligado à parte de aeródromos regionais, identificar alguns dos aspectos relacionados ao risco de fauna para esses novos aeródromos e também para aqueles que já existem e que têm uma maior capacidade, mas, como eu disse, ainda carecem um pouco dessa regulamentação para que o setor deslanche. Nós temos no Brasil somente 3 vítimas fatais. Por que eu falo somente? Porque nós perdemos muitas ocorrências devido à falta dessa regulamentação e de outras ferramentas que são muito importantes para a identificação. Então, imaginem os senhores, no slide anterior com aquela foto do acidente, os 5 tripulantes morreram. Não houve nenhum contato deles com a torre de controle para falar nada sobre colisão com fauna. E, na verdade, depois foi descoberto, através de análise de DNA nos destroços, de que haviam ocorrido pelo menos 3 colisões com uma espécie de ave que não existe no Brasil, mas que nós temos os nossos participantes também, e os senhores verão mais à frente que, mesmo nos Estados Unidos, eles são considerados como espécies que oferecem risco à aviação. Que a gente já pode ver que o urubu de cabeça preta, é uma ave bastante comum, em função principalmente da questão relacionada ao saneamento básico. Então, é uma coisa que não está ligada diretamente à aviação, mas que causa transtornos. E nos aeródromos de pequeno porte, isso se torna ainda mais óbvio, porque normalmente as cidades menores estão próximas dos aeroportos e os resíduos sólidos também têm que ser depositados próximo, para que sejam viáveis, seja viável economicamente a deposição desses resíduos. Então, toda a questão de saneamento que vai desde a coleta até a deposição final é muito importante quando estão a menos de 20 quilômetros dos aeródromos, que assim a gente consegue definir a área de segurança aeroportuária que foi introduzida no Legislativo através da lei que eu citei para os senhores. Esse acidente foi próximo a um estaleiro em Angra dos Reis, e nós identificamos que foi uma colisão somente por causa da carcaça do urubu, porque o piloto a bordo, o único tripulante, faleceu. Esse é um problema para toda a aviação mundial, para os aeródromos de menor porte e, principalmente, para as aeronaves de menor porte. As aeronaves regionais têm critérios de certificação que são menos restritivos do que aeronaves da capacidade de um Airbus 320, por exemplo. Essa aeronave, por acaso, é a aeronave que pousou no Rio Hudson depois da colisão com gansos canadenses em 2009, no dia 15 de janeiro. Não sei se os senhores se recordam. Essa soma aqui no canto está indicando o número de vítimas fatais na aviação civil registradas até hoje. Esse é um aeródromo regional no Brasil, e aqui não é nenhum tipo de propaganda negativa, viu, Celestino? Pelo amor de Deus, o piloto fez o que tinha que fazer,
Tá? Eu posso afirmar para vocês, porque ele abortou a decolagem, ele rejeitou a decolagem dele por causa da presença de aves na pista. Então, se ele não tivesse feito isso, e há vários casos na aviação, inclusive com registro de caixa preta de aviões, dos pilotos estarem decolando e comentando: puxa, quantas aves aqui na lateral da pista, até que elas entram no motor e o fim da caixa preta é com grito, né? Infelizmente. Então, o piloto procedeu da forma adequada. Aqui mais um aeroporto regional, né? A presença de um animal terrestre dessa vez. Então, o cercamento, que é uma das questões que foi, inclusive, veiculada anteriormente nessa casa, através da revista Senado em Foco, se eu não me engano, o cercamento de aeródromos é uma questão muito importante para evitar a presença de mamíferos, porque as aves já são um problema bastante considerável, mas os mamíferos, devido ao seu peso bem maior e sua densidade corporal, etc., oferecem muito mais risco, claro, sempre na área da pista, né? Mas as colisões normalmente são têm consequências mais severas. Aqui eu coloquei para mostrar aos senhores que as aeronaves regionais, com tendência a operar em aeródromos regionais, elas têm critérios de certificação menores. Por exemplo, se a gente compara para-brisa com para-brisa. Então, o para-brisa de uma aeronave regional é feito para aguentar esse peso, essa massa de ave, né? Enquanto que de uma aeronave de maior porte, a gente observa que a ave ela já é certificada para aguentar o impacto de uma ave de maior massa. Tudo isso é feito baseado no que o Wagner bem colocou, né? Critérios de probabilidade e de severidade. Então, se eu tenho uma aeronave pequena, eu tenho, digamos assim, considerando que aquele acidente já aconteceu, eu tenho 15 pessoas a bordo, a severidade tem um nível. Claro que se um de nós for um desses 15, a severidade seria altíssima, mas, de uma forma matemática, digamos assim, a severidade de uma aeronave com 500 pessoas a bordo via sofrer um acidente em que todas as pessoas a bordo venham a falecer é muito maior, obviamente. E não haveria sentido em exigir daquela aeronave de 15 passageiros os mesmos critérios de certificação de uma aeronave de 500, porque senão ela seria tão pesada que ela não sairia do chão com 15 passageiros, não teria viabilidade econômica. Aqui está a revista do Senado, como eu falei para os senhores, né? Foi em novembro de 2010, e traz uma matéria dizendo que a ANAC fechou mais de 100 aeroportos. E eu pincei daqui de dentro desse texto a falta de cerca e a proximidade da área urbana. Como eu falei, a cerca facilita o acesso de animais e a proximidade da área urbana, todos aqueles problemas de lixões clandestinos nos bairros, aumentando a dificuldade do serviço de saneamento básico, além, claro, da destinação final de resíduos, que ainda é um problema grande para a gente no Brasil. Na mesma revista, há uma matéria específica falando sobre o risco aviário, risco de fauna, como preferirem. Então, senhores, no ano passado, a Lei 12.725 trouxe ao Legislativo o que era antes somente uma resolução, uma instrução normativa do IBAMA, e criou a Área de Segurança Aeroportuária, que é um círculo imaginário com 20 quilômetros de raio no entorno do aeródromo. Por que a lei trouxe essa informação, essa restrição, digamos assim, ao uso do solo no entorno dos aeródromos? Porque os registros de colisões, por exemplo, nos Estados Unidos, contam que 92% das colisões acontecem até 3.500 pés. Aí vão falar, puxa, mas isso é nos Estados Unidos, aqui é igual? Então, eu trouxe aqui a aeronave que pousou nas águas do Rio Hudson, ela foi abatida, digamos assim, por uma ave. Eu não seria radical esse ponto, eu diria que a ave foi abatida pela aeronave, apesar da aeronave ter caído, porque quando há uma colisão com fauna, normalmente a fauna é vitimada, então não há fauna suicida, eles têm vontade de sobreviver. Por isso que existem até hoje com a evolução, né? São a evolução dos dinossauros, digamos assim. Então, o ganso canadense é o número 7 no ranking de espécies de risco nos Estados Unidos. E a gente observa o nosso urubu, de cabeça preta e de cabeça vermelha, mais oferecendo maior risco à aviação. E a asa? Por que 20 quilômetros? Baseado numa trajetória de aproximação padrão da aviação civil,
os 3.500 pés, que a gente tem uma quantidade significativa de reportes, de colisões, digo, inclusive aqui está representada essa proporção abaixo e acima de 3.500 pés, e quando a gente faz trigonometria simples, a gente chega a 20 quilômetros. Então, por isso que a área tem 20 quilômetros, mais uma vez, baseando todo o trabalho de gerenciamento em probabilidade e severidade. Então, inicialmente a gente tinha um meio ambiente equilibrado, o homem começou a se fixar, né, nas cidades, deixou de ser nômade, até que ele precisou de um local, normalmente um pouco distante, para colocar os seus resíduos. E ele continuou aumentando as suas cidades, o avião foi inventado, então vamos colocar um avião, vamos colocar um aeródromo para utilizar a aviação. É exatamente isso que a gente está focando aqui, aeródromos regionais. Então, um aeródromo é colocado, as distâncias são, né, como foi muito bem dito aqui pelo Celestino, as distâncias em tempo, né, perdido, digamos assim, são muito mais... a gente sente muito menos a viagem se torna até um motivo de alegria, né, porque a gente não tem aquele sofrimento todo. As rotas aéreas foram estabelecidas e as aves continuaram voando e as cidades continuaram aumentando, até que nós temos problemas sérios para colocar todos os resíduos produzidos nesse local. Começamos a ter vários outros pontos clandestinos, numa situação hipotética aqui. O saneamento é muito mais difícil de se fazer nas cidades, por exemplo, como o Rio de Janeiro, né? Acesso às comunidades, uma favela da Rocinha, por exemplo, é bastante complicado, né? E a gente acaba com a área em que as aves utilizavam inicialmente. Bom, elas obviamente se adaptam, né? São evolutivas e procuram outro local. Depois disso, a gente cria uma área de preservação. Então, o meio ambiente vem e faz isso. E aí nós começamos a ter elas passando no aeródromo e causando riscos maiores ainda à aviação. Porque aqui a probabilidade de uma colisão é diferente daqui. Todos os aviões estão vindo para cá. Então, a probabilidade aqui é maior. Eu coloquei isso aqui só para mostrar para os senhores que existe uma influência muito grande do entorno do aeródromo no risco de fauna e que o planejamento tem que ser integrado. E aí nós criamos essa asa com a lei, como eu falei. Isso aqui são os números registrados pelo CENIPA, gostaria de frisar isso, são números registrados, então quem nos reportou colisão, nós registramos e os números estão aqui. Se a gente somar a área da asa, daria 87,4 das colisões registradas. Então, os senhores veem que está próximo daquele número de 92. Infelizmente, os acidentes acontecem, como foi dito, né? É questão de risco, realmente. E um acidente que aconteceu por colisão com fauna, com aves, no aeroporto em Amsterdã, gerou esse tipo de informação. Com o aumento de tráfego aéreo, a expectativa futura de longo termo é que o risco de fauna irá aumentar. Então, em aeródromos regionais, também estamos abrindo novas rotas aéreas. Isso é importante para o país, mas nós temos que tomar as medidas cautelares necessárias. Os parceiros responsáveis pelo controle de população de fauna no aeródromo até que estão atuando. No Brasil, com essa regulamentação nova que está para ser incrementada, com certeza isso vai deslanchar. Mas, infelizmente, são necessárias medidas de controle além dos limites aeroportuários. Obviamente, aqui em Amsterdã, eles estão se referindo a um outro tipo de ave. Mas isso é válido para o Brasil porque a gente já conseguiu estabelecer a relação entre resíduo, saneamento básico e risco de fauna. E o entendimento nacional e mundial é de que o controle de risco deve abranger redução de população, de atrativos, alimento, água também, e de abrigo, especialmente dentro do aeródromo. Então, é o que normalmente eu cito como 3 As, né? Aqui a gente tem uma lagoa completamente sem lixo, mas essa população aqui sempre visitando o local por conta da necessidade de todos os seres vivos de dessedentar, de beber água, de matar a sede. E aqui a gente tem um aterro, né? É um vazadouro de lixo, claramente, porque se a gente tem resíduo sólido, amostra a céu aberto, não estamos falando de um aterro. Aterro exige cobertura diária com material inerte de todos os resíduos sólidos depositados. Então, por uma foto, a gente consegue identificar um vazadouro de lixo, ainda que ele tenha o nome de aterro. E isso é o que está acontecendo no Brasil, de acordo com os dados do próprio IBGE.
a quantidade de aterros sanitários saiu de 1,1 para 57,6. Infelizmente, muitos deles somente no nome. A proporção entre a área a cargo do operador aeroportuário e a cargo do poder público municipal justifica que sejam tomadas medidas cautelares junto a esse poder público municipal, porque realmente a proporcionalidade aqui é imensa. Pode-se dizer que a área interna é praticamente insignificante, não fosse pelo fato das aeronaves estarem convergindo para essa área. Então, elas afetam a probabilidade de colisões. Aqui está a nossa lei, eu só coloquei só para mostrar para os senhores que o Programa Nacional será desenvolvido pelas 3 autoridades, a Aeronáutica Militar, Ambiental e de Aviação Civil, e o rascunho, o último draft técnico desse Programa Nacional já está para ser verificado pela assessoria jurídica desses ministérios envolvidos. E o Programa Nacional tem esses princípios de operação eficiente e segura de aeródromos, protegidas por todas as instâncias de sociedade, o que ratifica a importância do aeródromo, principalmente do aeródromo regional, imaginem a Amazônia, né? Também a parte social, como transplantes de órgãos, etc., e a defesa nacional. O operador, a autoridade ambiental e a autoridade municipal devem integrar o seu planejamento e executá-lo de forma integrada em cada uma das suas áreas de responsabilidade, para que todas as esferas do poder público, harmonizando o planejamento e o uso do solo e a ocupação desse solo até 20 quilômetros do aeródromo, acabem por proteger a sociedade e as próprias operações aeroportuárias. E o objetivo final do Programa Nacional é de eliminar, é um objetivo teórico, ou reduzir o risco. O processo de licenciamento de atividades entra a figura do parecer aeronáutico dado pela Autoridade Aeronáutica Militar e entram os critérios de distanciamento para as novas atividades a serem instaladas. Então, por exemplo, um aterro, ainda que sanitário, com cobertura de área com material inerte, fica proibido a menos de 10 quilômetros de um aeródromo. Isso é reforçar o crescimento da aviação, isso é dar segurança à sociedade. E, dessa forma, eu acredito que eu pude dar aos senhores uma pincelada rápida sobre os aspectos relacionados ao risco de fauna para o incremento da aviação regional no Brasil. Muito obrigado. Grato ao senhor Tenente-Coronel Aviador Henrique Rubens Balta de Oliveira, chefe da Seção de Gerenciamento do Risco Aviário do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA. Passo agora a palavra ao senhor Mário Rodrigues, assessor especial do ministro Moreira Franco, da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Muito boa tarde a todos. Presidente, uma honra estar aqui, fazendo essa explanação do que a gente vem hoje considerando dos grandes programas lançados pelo governo. Inicialmente, o ministro Moreira ele vem implantando ferramentas e buscando estruturar cada vez mais a Secretaria de Aviação com a finalidade aí de melhorar o sistema de aviação regional desse país. Este programa regional, ele se iniciou os estudos, houve uma discussão disso, em final de 2011 e início de 2012. E o que visa este programa? A expansão da malha vai gerar integração do território nacional, desenvolvimento de polos regionais, fortalecimento de centros de turismo e, principalmente, a garantir acessos a comunidades como a da Amazônia. Inicialmente, quando se iniciou esse estudo para a implantação desse programa, estavam sendo discutidos aproximadamente de 150 a 170 aeroportos. No decorrer da avaliação, da montagem do programa, chegamos a um número de 270 aeroportos, com um gasto, previsão de investimento de 7,3 bilhões, entre as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudoeste e Sul. Como base dessa premissa, inicialmente se imaginou que teríamos que ter uma ligação entre aeroportos a cada 100 quilômetros,
Estudou-se também a demanda e a necessidade que venha a ter um interesse e uma demanda para a implantação de cada aeroporto. Aí nós vamos falar da região norte, hoje com 67 aeroportos escolhidos. Vamos aqui, Acre 4, Amazonas 25, Amapá 2, Pará 24, Rondônia 6, Roraima 3, Tocantins 3, totalizando 67 aeroportos na região norte, com uma previsão de investimento de 1,7 bi. Para a região nordeste, nós temos 64 aeroportos, entre Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, também com uma previsão de investimento aí de 2,1 bi. Região Centro-Oeste, com 65 aeroportos, sendo 19 em São Paulo, 33 em Minas Gerais, uma previsão de investimento de... Eu passei uma aqui, Goiás, Mato Grosso são 31 aeroportos com 900 milhões de investimento. A região, agora sim, sudoeste, entre São Paulo e Minas, são 33 mais 19, total de 65 aeroportos com uma previsão de gasto de 1,6 bi. E região sul, com 43 aeroportos com investimento de 1,1 bilhão. Nesses aeroportos que nós elencamos aqui, existem implantação de novos aeroportos, novas pistas, reformas de algum, ampliação de outras e recuperação, construção de terminais. Mais para frente, quando eu mostrar o estudo de viabilidade, nós vamos estar detalhando um pouco mais sobre isso. Características gerais dos 270 aeroportos. Operam voos regulares. 90 dos 270, que dá uma margem de 33%. Não regulares, 180, com uma margem de 67%. Dos 270, quem possui outorga são só 59%. Ou seja, existe um administrador do aeroporto. Possuem terminais de passageiros. 204 dos 270 e 66 não, que serão implantados. Tipos de pista em cada um desses aeroportos. Nova pista nós vamos fazer 18, de terra são 18, grama 1 e concreto 4, asfalto 229. A nossa finalidade é ter em todos eles ou pavimento flexível ou pavimento de concreto. Estratégia desses investimentos. Uma projeção de demanda para cada aeródromo, levantamento da infraestrutura atual e seu entorno, lógico, levando em consideração todos os dados operacionais, de segurança, tudo que já foi apresentado aqui. Um estudo que, com a contratação que já está em andamento e em abertura para um regime de certame licitatório, daremos início ao estudo de viabilidade técnica, um mini plano diretor que, efetivamente, aqui nós vamos ter qual a ação que nós vamos fazer em todos desses 270. Os estudos preliminares, o anteprojeto, nível de projeto necessário para contratações das obras, aí sim o projeto básico e executivo, a licitação das obras e a aquisição de equipamentos e mobiliários. Demanda potencial da aviação regional. Esse gráfico é muito interessante. Vocês verem, em 2000, nós tínhamos 5,1 milhões de passageiros na aviação regional. Em 2012, nós já estamos com 15,8 milhões de passageiros. Em 2025, a nossa projeção é para termos 65 milhões. E em 2035, 113 milhões. Isso só na aviação regional. O gráfico de cima significa a aviação entre capitais. 68 milhões em 2000, 193 milhões em 2012 e 429 milhões em 2025. Um crescimento muito grande. A operação regional no Brasil por horas de trânsito. Então, nós temos aqui a categoria do aeroporto,
2C, que operam aeronaves até a TR-42, 3C e 4C, que operam aí o A319 e o Boeing 737. Total de operações semanais, 5.206, e a participação aí em cada tipo de aeronave, 18,86, 40,59 e 40,55 tipos de utilização por tipo de aeronave. A tendência, inclusive, como o Azul falou, é entre as aeronaves possuírem entre 60 e 100 lugares, distribuída entre turbopropulsores, que são 40%, e jatos, 60%. Isso é um panorama aí do que a gente está prevendo para atender a necessidade aí nos próximos anos. O tipo de operação. Opa. Aqui. Como é que estamos hoje neste programa? Dentro das datas, em 28 de dezembro foi lançado uma medida provisória, convertida em lei em 20 de junho de 2013. Decreto de 4 de junho regulamenta o Fundo Nacional de Aviação Civil. Uma portaria da SAC estabelece a remuneração do Banco do Brasil. Este programa foi assinado um contrato com o Banco do Brasil, que a SAC o contratou como ser o nosso executor, mas toda a responsabilidade, toda a decisão, ela é feita pelo Ministério da Aviação Civil, pela SAC. O banco é simplesmente um executor. Nós estamos utilizando a agilidade até que o banco vem colocando, e no próximo eu vou colocar um pouco do cronograma que a gente vem executando. O banco tem dado uma agilidade, mas, porém, todas as decisões, todos os atos são todos de responsabilidade da SAC. A SAC é responsável por tudo. O banco é um contratado para a execução desse programa. Estamos também desenvolvendo, por último, um manual de operação que vai regulamentar, já está sendo regulamentado, de tudo que o banco e a SAC, como ele vai operar esse contrato. Nós temos aí estratégia. Vocês verem só que eu coloquei que a medida provisória, a lei, foi em junho de 2013. Vocês verem a tamanha agilidade que a gente está conseguindo. Nós já temos editais de gerenciamento que regulamenta o programa número 1 aí, já está em fase de fechamento de propostas. Nós temos 4 lotes da região 1, região 2, região 3 e região 4, que significa Norte, Nordeste, Sul e Sudoeste. Nós estamos com as propostas entregues já, 2 na semana passada e 2 nessa semana. É um sistema de licitação de RDC. Isso para nós, você vê, a gente assinou um decreto em junho, nós já estamos em outubro, estamos com quase todos os editais nas ruas. Gerenciamento, o projeto, o estudo de viabilidade. Já lançamos o edital de meio ambiente para aí um número maior de lotes, porque cada região tem sua particularidade. Nós temos lá Amazonas, Pará, Goiânia, Bahia, Minas Gerais e Paraná. E, por último, também lançamos, já também em fase de contratação, levantamento topográfico, que vai ser feito tudo por aerofotogrametria, o que vai nos facilitar muito os estudos de engenharia, principalmente em aeroportos na região do Amazonas, Pará, que tem difícil acesso. Este é o estágio atual. A gente acredita que esse estudo de viabilidade, até o final desse mês, a gente já inicie. Um período de aí até entre o estudo de viabilidade e o anteprojeto, que seria um projeto básico, para que em maio, junho do ano que vem, a gente já esteja com todos os editais de obras na rua. Tá? Esse é a nossa meta, o nosso cronograma. Repito, isso está demonstrando uma agilidade. Eu trabalho no governo há muito tempo, não só aqui em Brasília, mas a agilidade que a gente está conseguindo fazer é impressionante. Então, é um instrumento que a gente está acreditando e está monitorando para que isso realmente a gente consiga. A rapidez e a implantação, para cada vez mais a gente está tendendo a recuperar um pouco dessa nossa infraestrutura. E também teremos
O estudo de prospecção de novos sítios, nós estamos com uma perspectiva de 19 novos sítios. E a aquisição de todos os equipamentos de segurança, carro de bombeiro, enfim, toda a questão da segurança operacional de cada aeroporto, também estamos em fase de contratação. Estou aqui, também está me acompanhando aqui a doutora Fabiana, que cuida desse programa desde 2011. Eu estou recente, faz 3 semanas que eu me engajei no Ministério. Um convite do ministro, que a gente está realmente buscando implantar uma gestão para que realmente esse programa ganhe velocidade e que a gente consiga implantar. Basicamente é isso. Fico à disposição para... Muito obrigado ao Dr. Mário Rodrigues, assessor especial do ministro Moreira Franco, da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Eu acho que, posteriormente, o Dr. Vitor Celestino, durante a sua... poderá querer fazer alguma indagação ao Dr. Mário Rodrigues, porque durante sua exposição se referiu a que, eventualmente, o senhor Mário poderia trazer algumas boas notícias. Então, passarei a palavra a Vossa Senhoria, em seguida, a indagação que passo a ler e feita por um telespectador e que pediria ao Dr. Wagner Moraes, que é o superintendente de segurança operacional da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que pudesse responder. Se alguns dos palestrantes de hoje quiser dar também, oferecer a sua opinião sobre a pergunta formulada, a palavra lhe será facultada. A pergunta é do senhor Carlos Jean Pereira Gonzaga, de São Gonçalo do Piauí, no Piauí. Ele pergunta: como podemos melhorar a infraestrutura, principalmente dos aeroportos no Brasil, para evitar... E isso aí a gente vê que a pergunta dele permeia cada uma das exposições aqui feitas, né? Como podemos melhorar a infraestrutura, principalmente dos aeroportos no Brasil, para evitar acidentes aéreos graves, como os que já aconteceram anos atrás? Cito como exemplo o acidente da TAM. Ele questiona também como evitar que se formem as filas nos aeroportos que tanto dificultam a viagem. Dr. Wagner Moraes. A questão apresentada, na verdade, tem 2 dimensões, né? Uma relativa à segurança operacional propriamente dita e outra relativa à qualidade do serviço. Com relação à segurança operacional, como eu disse na minha apresentação, a segurança operacional da aviação ela é um conjunto de vários fatores, né? A combinação desses fatores é que resulta num ambiente com um nível de segurança aceitável. Então, assim como se a indústria, no caso brasileiro, nós temos aqui a Embraer, os Estados Unidos têm Boeing e outros. Na hora de se certificar um produto, existem vários requisitos. Também é colocado vários requisitos para a formação de pilotos, para a formação de controladores de voo, e também é colocado requisitos de infraestrutura aeroportuária. Então, é necessário que todos esses parâmetros eles caminhem em equilíbrio para que você obtenha um nível de segurança adequado. Então, respondendo um pouco mais objetivamente à pergunta feita com relação à infraestrutura, o que é necessário para que a gente melhore o nível de segurança é investimento para o atendimento dos requisitos técnicos de infraestrutura. Eu entendo que, pelo que foi apresentado aqui pela SAC, nós estamos caminhando na direção correta. E com relação ao nível de qualidade de serviço, isso é essencialmente, no caso aqui sobre filas, essencialmente nós estamos falando da gestão aeroportuária, e sim do próprio gestor aeroportuário entender o negócio dele, que é transportar pessoas, e criar internamente no aeroporto as condições para que o fluxo de pessoas e mercadorias se processe da maneira mais eficiente possível.
Muito obrigado, doutor Wagner. Perguntaria se algum dos palestrantes gostaria de fazer alguma observação sobre a pergunta formulada. Se não, passo agora a palavra ao doutor Vitor Celestino, que é diretor de Relações Institucional da Azul Linhas Aéreas. Obrigado, presidente. Gostaria de parabenizar o companheiro Mário pela palestra da Secretaria de Aviação Civil. De fato, a gente vê claramente que no Programa de Aviação Regional ele tem 3 pilares, né? O primeiro é o investimento em aeroportos, o segundo, a questão das tarifas aeroportuárias, e o terceiro, a questão dos subsídios. A gente vê claramente que no primeiro pilar, que é a questão dos investimentos nos aeroportos, está avançando bem rapidamente, como o próprio Mário colocou, até com uma velocidade chinesa, né, Mário? Mas em relação aos subsídios e às tarifas, nós estamos um pouco mais ansiosos, porque não adianta ter o aeroporto pronto se não tem a linha aérea, né? E muitas vezes no aeroporto regional, para que a linha aérea chegue, precisa-se ter o subsídio e a isenção de tarifas. E o que nós estamos aguardando, e é a última informação que temos, que seria necessário um projeto de lei a ser encaminhado pela Secretaria de Aviação Civil, aqui ao Congresso Nacional, para que pudesse criar, então, esse instrumento de subsídio. E que isso, digamos assim, estaria iminente, né? É por isso eu disse até que estávamos esperando uma boa notícia, né? Mas, enfim, a pergunta que nós gostaríamos de formular é no sentido de qual que é a expectativa da Secretaria de Aviação Civil em relação ao envio do projeto de lei que vai criar, então, o subsídio à aviação regional e a isenção das tarifas aeroportuárias, que, com certeza, serão necessárias para viabilizar o plano de aviação regional. Doutor Mário Rodrigues, da SAC, Secretaria de Aviação Civil. Bem formulada a sua pergunta. Inicialmente, como disse, estou há 3 semanas aqui na frente da casa. Especificamente, a minha parte de condução é sobre implantar gestões para a gente estar atendendo o mais rápido possível nossas demandas em relação a todas as obras infraero, em todas as obras de concessões e todas as obras dos aviões da aviação regional. Quanto a essa parte de subsídio, isso tudo está sendo conduzido por uma outra secretaria dentro da SAC. Tá? Então, eu sei que o assunto está sendo discutido, até mesmo em reunião que vocês já tiveram lá. Não sei te posicionar no momento em que fase isso está para ser encaminhado, mas tenho certeza, repito, isso dentro da SAC é uma outra área que está tomando conta. Já tivemos participações, reuniões, e que isso vai ser encaminhado. Eu peço até, por eu não estar participando efetivamente desse assunto, que eu vou posicionar isso o mais rápido possível, porque ele está sendo conduzido por uma outra secretaria dentro da SAC. Tá? Mas eu sei, participei já de reunião, inclusive, com a Azul, com o ministro, que o assunto vem sendo discutido, mas não sei agora te posicionar em que fase de encaminhamento isso está. Mas, com certeza, amanhã darei uma posição disso, porque realmente não é a área que eu estou conduzindo. Doutor Vitor, satisfeito com algum comentário? Não, só agradecer, de fato, colocar a importância, né, que nós temos desse projeto, né? O projeto de aviação regional, ele requer investimento público e privado. Sim. Da nossa parte, nós estamos prontos a fazer encomendas de novas aeronaves e estamos aguardando, estão ansiosos por uma boa notícia. Muito obrigado. Muito obrigado. Por fim, uma última pergunta que nos chega, mas eu irei talvez prescindir do conhecimento dos palestrantes para responder. A pergunta é: no Brasil, os aeroportos tendem a atrair a população para o seu entorno, ao contrário de outros países em que ser vizinho do aeroporto é visto como algo indesejável. Quais são as causas dessa diferença e como evitar que os aeroportos regionais sejam engolidos pelas cidades médias? Eu acredito que isso seja mais algo da esfera do poder público municipal, do seu plano diretor, que vai nortear o crescimento das cidades para onde deve crescer a área residencial ou a área comercial ou a área da criação de um novo aeródromo. Um exemplo que nós temos hoje
do aeródromo engolido pela cidade, para usar a expressão que aqui foi colocada por quem faz a pergunta, é o próprio aeroporto de Congonhas. No aeroporto de Congonhas, quando ele foi construído, a cidade estava estava bem distante do aeroporto, né? E hoje Congonhas está dentro da cidade. A mesma coisa vem acontecendo com Cumbica, em Guarulhos, né? Que no momento em que foi inaugurado o aeroporto de Cumbica, aquela região de Guarulhos era praticamente deserta, né? E hoje já a cidade avança celeremente para as proximidades de Cumbica, o que acaba também viabilizando ou dificultando, não é, a ampliação do aeroporto quando isso se fizer necessário. Fundamentalmente, essa é uma ação tipicamente do município e que deve ser levada com muita seriedade, sobretudo no momento em que a aviação civil e o transporte de passageiros por avião vem crescendo de uma forma realmente espantosa no nosso país, em função do crescimento da renda média da população brasileira e do ingresso na área de consumo, na região de consumo, no estamento de consumo, de 40% da população brasileira que saíram da situação de pobreza para uma posição de classe média e, portanto, utilizando agora aviões, como aqui foi dito pelo subdiretor da Azul, não é, que com a passagem comprada com antecedência, a passagem aérea comprada com antecedência de 21 dias, ela fica mais barata para aquele trecho considerado do que esta passagem comprada para um transporte por via rodoviária, passagem de ônibus. De modo que eu gostaria de, antes de encerrar a nossa reunião, agradecer mais uma vez a presença de todos, em especial os nossos convidados da audiência pública desta noite, o senhor Vitor Celestino, diretor de Relações Institucionais da Azul Linhas Aéreas, o senhor Wagner William de Souza Moraes, superintendente de Segurança Operacional da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ao senhor tenente-coronel aviador Henrique Rubens Balta de Oliveira, chefe da seção de Gerenciamento do Risco Aviário do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, e ao senhor Mário Rodrigues, assessor especial do ministro Moreira Franco, da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Por fim, convoco as senhoras e os senhores senadores para a nossa próxima reunião, a ser realizada quarta-feira, dia 2 de outubro, às 7h30 da manhã, neste plenário, quando daremos início ao 5º ciclo de audiências públicas sobre o tema telecomunicações, dentro do programa 2013-2014, Investimento e Gestão, desatando o nó logístico do país, com a presença do excelentíssimo senhor Ministro de Estado do Ministério das Comunicações, engenheiro Paulo Bernardo Silva. Está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos.